Sabe-se que o ponto O é o centro da circunferência abaixo. Calcule o raio. Então, temos aqui uma circunferência, um ponto O, aí tem uma corda, essa corda é de tamanho 32, e tem um segmento passando pelo centro perpendicular à corda de tamanho 32 centímetros. Bom, então para resolver esse exercício, a gente vai fazer um Pitágoras aqui, mas para fazer esse Pitágoras, a gente vai primeiro utilizar uma propriedade de circunferência, que é a propriedade 3. A reta perpendicular a uma corda, conduzida pelo centro da circunferência, intercepta a corda no ponto médio. Ou seja, se tem uma corda aqui, ó, se eu traçar uma perpendicular a essa corda, passando pelo centro da circunferência, com certeza passará também no ponto médio da corda. Então, utilizaremos essa propriedade. Aproveitar já essa questão aqui para relembrar outras duas propriedades bem parecidas com essa. Ó. Propriedade 4, nesse caso aqui eu tenho uma corda, uma circunferência, eu tenho o centro. Se eu traçar uma reta passando pelo centro da circunferência e passando pelo ponto médio da corda, com certeza, como passa pelo centro e ponto médio da corda, com certeza vai ser perpendicular à corda. E a outra também parecida com essa é, se eu tenho uma circunferência, uma corda, essa circunferência. Se eu traçar uma mediatriz a essa corda, ou seja, se eu traçar uma perpendicular passando no ponto médio da corda, com certeza essa mediatriz, essa perpendicular, vai passar pelo centro da circunferência. Então perceba que as três propriedades são muito parecidas, né? São três elementos, que é passar pelo centro, ser perpendicular à corda e passar no ponto médio da corda. Sempre que você tem duas dessas coisas, você tem a terceira. Então no caso aqui, ó, se passa pelo centro da circunferência e é perpendicular à corda, dois elementos, centro da circunferência e perpendicular à corda, acontece o terceiro, que é passar no ponto médio da corda. Aqui a gente tem, passa pelo centro da circunferência, passa no ponto médio da corda. Então acontece a terceira, que é ser perpendicular à corda. E aqui no último eu tenho perpendicular à corda e passa no ponto médio da corda. Então, como tem duas, a terceira acontece com certeza, e passa no centro da circunferência. Bom, então nesse caso aqui a gente vai usar a propriedade 3, ó, porque nesse exercício a gente tem uma corda e passando pelo centro foi traçada uma perpendicular a essa corda. Então a gente tem dois elementos aqui, que é ser perpendicular e passar pelo centro. Então com certeza o terceiro elemento acontece, então passa no ponto médio da corda. Bom, então para resolver o exercício agora, para achar o raio, o que vai salvar aqui, o que vai resolver esse exercício é fazer um Pitágoras. Esse Pitágoras, para fazer esse Pitágoras, a gente vai ter que achar o triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui é traçando o raio do centro da circunferência até essa pontinha da corda aqui, ó. E aí o triângulo retângulo é fechado com esse pedaço aqui da corda e com esse outro pedaço desse segmento. Então vai ser esse Pitágoras. Bom, aí a gente utiliza a propriedade 3, como já dito anteriormente, ó, como é uma perpendicular à corda passando pelo centro, então passa no ponto médio da corda. Então isso aqui é bem a metade. Como a corda tem 32 centímetros, fica 16 para esse pedaço, 16 para esse pedaço. Então a gente já achou aqui o pedaço azul do triângulo retângulo. O pedaço roxo é o próprio raio da circunferência, né? O segmento que de um lado aqui é o centro da circunferência e do outro é um ponto da circunferência. Então esse aqui é o raio. Agora falta o verdinho aqui, ó. Para achar o tamanho desse segmento verde, a gente tem que observar que essa medida aqui de cima nada mais é do que o raio da circunferência, né? Do centro até a borda da circunferência. Então esse segmento é o raio. Como todo esse segmento aqui mede 32 centímetros, então o verde mede 32 menos R. E aí é só a gente fazer o Pitágoras nesse triângulo retângulo, só tem uma incógnita que é o próprio raio que a gente precisa descobrir. Ou então fazendo Pitágoras aqui, vai ficar hipotenusa ao quadrado, raio ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 32 menos R ao quadrado. Então o primeiro passo aqui é desenvolver o produto notável. Então R ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, e o produto notável é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então perceba que eu não fiz algumas contas aqui, ó, deixei indicado ainda 32 ao quadrado, menos 2 vezes 32 vezes R, porque algumas coisas serão canceladas, então a gente não precisa nem gastar tempo fazendo essa conta. Se você fizer a conta não vai ter problema, mas eu vou economizar tempo e paciência aqui fazendo algumas simplificações. Bom, então a primeira coisa, tem um r ao quadrado aqui desse lado da equação, tem um r ao quadrado do outro lado da equação. Após esse cancelamento, vai sobrar zero do lado esquerdo. Aí do lado direito, esse 16 ao quadrado é a mesma coisa que 16 vezes 16. 32 ao quadrado é a mesma coisa que 32 vezes 32.
E aqui eu deixo do jeito que está, menos 2 vezes 32 vezes R. Então sobraram 3 termos aqui, né? 1, 2 e 3. Se você observar bem aqui, ó, todos esses termos são múltiplos de 32. Ó. Tem o 32 aqui, tem o 32 aqui, e dentro do 16 vezes 16 tem o 32 também. Então é isso que eu vou fazer, eu vou simplificar todo mundo por 32, todos os termos por 32. Então aqui eu vou simplificar por 32, aqui vou simplificar por 32, e esse primeiro eu vou simplificar por 16 vezes 2, que é a mesma coisa que 32, certo? Então aqui eu cancelo 16 com 16, vai dar 1, elemento neutro da multiplicação. E aqui o 16 e o 2 eu simplifico, dá 8. No segundo termo, simplifico o 32 com 32 e no terceiro termo simplifico o 32 com 32. Então vai sobrar 0. No primeiro termo ficou 8, no segundo termo sobrou só o 32 e no terceiro termo sobrou menos 2R. E aí ficou uma equação bem simples de resolver, né? Ficar 2R igual a 40 e R igual a 20.